Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, toda a honra e toda a glória a Ele. Como diz a palavra, o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E também Ele disse: não há outro além de mim. Amém, irmãos? Irmãos, a mensagem que eu quero passar hoje é sobre essa presença maravilhosa do Senhor. Amém. A presença dele, a presença do Espírito Santo. Amém. Essa presença que nós temos que buscar todos os dias das nossas vidas. Amém. A presença do Senhor, assim como foi pregado aqui sexta-feira, que eu não vi, mas eu escutei toda a pregação, pastor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o pastor comentou sobre isso, sobre a presença do Senhor na nossa vida. Que a gente vem na igreja, irmãos, e a gente vem às vezes para buscar as nossas bênçãos. As nossas bênçãos, elas são importantes, mas mais importante é buscar o abençoador. Aleluia. Então, essa mensagem é baseada nisso. E eu quero falar para vocês, entregar essa mensagem em nome de Jesus, que o Senhor me permita, e que abra o coração de cada um de vocês, para vocês entenderem e guardar essa mensagem, irmãos. Ela está lá no livro de Juízes. Juízes, lá no Velho Testamento, a partir do versículo 14. Amém, irmãos? Amém. Amém. Juízes. Irmãos, houve uma época lá em Israel que os filisteus eram inimigos mortais do povo de Israel. Os israelitas eram aterrorizados pelos filisteus. Era uma opressão muito grande ao povo de Israel. Filisteu, isso aí a gente vê muito no Velho Testamento. Mas o Senhor, vendo tudo aquilo que seu povo estava passando, envia um anjo a uma certa mulher. Amém. Amém? Amém. E esse anjo anuncia a esta mulher que ela terá um filho. Só, irmãos, que ele anuncia para essa mulher que ela vai ter um filho, mas essa mulher era estéril. Olha só como que é o agir de Deus. Tantas mulheres lá naquela nação que tinham filhos que poderiam conceber, mas o Senhor escolhe aquela que era estéril. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, para Deus nada é impossível. Verdade, Jesus. Aos nossos olhos humanos seria impossível isso. Mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer. Como uma vez eu já entreguei essa mensagem sobre isso. Que o Senhor usa às vezes aquele mais humilde. O Senhor usa aquele fraco para confundir os fortes. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa mulher recebe o recado de Deus que iria conceber um filho. E esse menino seria Nazireu de Deus.
Ou seja, ele seria consagrado ao Senhor. O anjo adverte a mãe desse menino que ele não poderia cortar o cabelo, não beber nenhuma bebida forte ou alcoólica e também não tocar em nada morto, nada imundo, nenhum cadáver, seja de animal, seja de gente. Isso ele não poderia fazer, irmão. E esse era o voto que o Senhor fez. E esse menino se chamaria Sansão. Amém, Jesus. Esse menino seria usado por Deus para livrar Israel daquela opressão. Amém? Glória a Deus. Ele seria um instrumento nas mãos de Deus Sim, para Deus. livrar o seu povo. Glória a Deus. Irmãos, em outras passagens da Bíblia, nós vemos o Espírito Santo se manifestar de forma diferente. Ele se manifesta na vida de cada um conforme o que ele quer. Amém? E ele se manifestou na vida de Salomão, Oh, meu Deus. dando a Salomão o dom da sabedoria. Glória a Deus. Mas a Sansão, ele lhe deu a força física Sim, meu Deus. para ele livrar o seu povo daquela opressão maligna, aquela opressão que eram os filisteus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 14, eu quero ler aqui o versículo 5 do capítulo 14. Aqui fala: desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timate, e chegando às vinhas de Timate, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, Aleluia. como quem fende um cabrito sem ele ter nada na mão. Amém? Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Em outra ocasião, irmãos, tomado pelo Espírito Santo, Sansão, e ele pega, aqui diz a palavra, 300 raposas, e ele ata a cauda daquelas 300 raposas e coloca ali tocha de fogo. E essas raposas saem pelo campo dos filisteus e destrói as plantações dos filisteus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Também ele fere 1000 homens apenas com uma queixada de jumento, Sim, meu Deus. sem arma, Oh, sem nada. glória a Deus. Obrigado, O Jesus. quanto a presença do Senhor estava com ele, irmãos. Aleluia, Jesus. Também numa ocasião, quando tentaram prender Sansão, ele arrebentou cordas novas, grossas, como se fossem fios queimados a fogo. Aleluia. Amém. Ninguém podia detê-lo, tamanha era a sua força. Sim, meu Deus. Nenhum homem era igual a ele na sua força. Irmãos, uma pergunta. Mas por que ele tinha tanta força? Era o Espírito Santo, Sim, a presença de Deus na vida de Sansão, irmão. Glória a Deus. Mas há um momento que a força de Sansão chega ao fim. E quando seus cabelos são cortados,
Mas a força de Sansão não estava nos cabelos, mas na unção de Deus que estava sobre ele. Aleluia. Na presença de Deus na sua vida, irmão. Mas quando ele desobedece o mandamento, quando ele transgride, ele quebra a aliança com Deus e o Espírito Santo se retira de Sansão. Oh, glória. Isso é A desobediência. Assim também foi na vida de Saul, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Isso. Ele recebeu uma ordem para que ele destruísse todo aquele povo inimigo, desde o rei, desde todas as pessoas, até os animais. E a presença do Senhor era com Saul. Mas Saul desobedece e poupa a vida do rei, poupa a vida daqueles melhores animais. E a palavra diz que o Senhor se afastou de Saul. A desobediência, irmãos, causa tudo isso. Irmãos, Deus derrama sobre as nossas vidas o seu Espírito Santo. Ele nos concede a sua unção. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, também somos imbatíveis. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as perseguições, Deus nos dá força. Aquela força que Ele deu para Sansão, para que a gente possa passar pelas batalhas, mesmo que o inimigo se levante contra nós. Continuemos firmes, Aleluia. porque nós estamos cheios da Sim, unção. meu Deus. Cheios da presença de Deus. Mas, irmãos, quando a presença do Senhor não está mais nas nossas vidas, Meu Deus do céu, Jesus. nós nos sentimos fracos, derrotados, e acabamos caindo nas ciladas do diabo, assim como Sansão Sim. caiu na cilada de Dalila. Dalila usada pelo diabo, irmãos. E assim, Sansão revela o seu segredo. E ela faz ele dormir no seu colo. Dormir. É isso que às vezes aqui fala que ele caiu num sono. Porque o inimigo assim o fez. Sim. Ele nos rodeia, irmãos. E muitas vezes, se nós não estamos firmes, ele nos faz cair nesse sono. Sim, meu Deus. É verdade. Não sono de deitar na cama e dormir, sono espiritual. Para que a gente não possa perceber que ele está agindo ali. E que aquela presença do Senhor está se afastando de nós. Oh, meu Deus. Vamos vigiar, irmãos. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Então ele corta os cabelos. E naquela hora, Sansão, sem saber, Sansão estava sozinho. Ou seja, sem a presença do Senhor. Ele que sempre esteve com a presença do Espírito Santo desde o seu nascimento. Irmãos, nesse capítulo 16, eu quero ler para vocês agora, no 16. Versículo 19. Fala assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Oh, Sansão não percebia que ele estava sozinho. Por que ele não percebia? Aqui no 20 está a resposta. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. Depois
que o diabo derrotou ele, então fez ele despertar do sono. E o que o Sansão fala? Sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Irmãos, Sansão continuava ali o mesmo homem forte, os músculos ali no mesmo lugar, mas ele não tinha percebido que a presença do Senhor não estava mais com ele. Então eu imagino que ele tivesse dito ali: não, mas eu vou me levantar e eu vou vencer esses inimigos como das outras todas as vezes que eu lutei e que eu venci. Mas, mais uma vez, eu vou sair como antes e eu vou derrotá-los. Foi o que ele falou. Ele olhou ali, eu sou forte, meus músculos estão aqui, mas a presença do Senhor não estava mais com ele, irmãos. E essa é a passagem mais forte da vida de Sansão. E pode ser a passagem mais forte das nossas vidas. Sim, meu Deus. Se isso acontecer. Que a presença do Senhor não esteja mais conosco, irmãos. Amém, irmão? Amém. 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 Ele não percebeu que a presença do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, nós devemos estar sempre sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, sensíveis à presença do Senhor, irmãos, para que a gente não venha cair nessas ciladas, vigiando e orando o tempo todo. A palavra diz: vigiai, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Ali diz: bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está sempre buscando uma ocasião, irmãos, para que a gente venha pecar. E é através do pecado e da desobediência que nós perdemos a presença do Senhor. Sim, meu Deus. Irmãos, fala aqui, Sansão não sabia que a presença do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, um exemplo. Quando nós perdemos algo valioso, seja um colar, uma aliança, um anel, alguma coisa de ouro, que nós perdemos aquilo e nós nos damos conta que perdemos, o que a gente vai fazer, irmãos? A gente sai a procurar até achar aquilo que a gente perdeu valioso. Assim é a presença de Deus. Quando a gente souber que essa presença está saindo, nós temos que vigiar e saber o que está acontecendo. Por que eu não estou sentindo mais a presença do Senhor? Não, eu vou procurar. Senhor, me fala, me diz para mim, Senhor, aonde está o erro? Por que eu não estou sentindo a tua presença? Então aquela pessoa, ela vai procurar, porque ela sabe que perdeu. Sim, meu Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Mas e quando a pessoa não percebe que perdeu, assim como Sansão? Ela acaba ficando descansada. Não está nem aí, irmãos. Porque ela não sabe que perdeu, assim como Sansão. O diabo não quer que a gente perceba a ausência de Deus na nossa vida. Sim, meu Deus. Por isso que Sansão não percebeu.
E é isso que o diabo faz. O diabo quer que a gente pense que está tudo bem. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, que estiveram cheias da presença do Senhor, pessoas que talvez já passassem por aqui, pessoas que talvez cada um de vocês conheça, que louvavam, que glorificavam, que saíam até lá nas praças, lá com o microfone, lá cantando louvor, e se afastaram completamente, entraram num mundo de sujeira, de imundícia, de prostituição, e elas pecam e não estão nem aí. Aí se algum de nós vai advertir aquela pessoa, olha, volta para os caminhos, tu está errada. Quantas vezes já falamos isso para alguém que se desviou? E o que a pessoa diz? Está tudo bem. Está tudo bem. Deus está comigo. Pessoas, eu conheci uma pessoa assim, infelizmente, irmão. Uma pessoa que maquina o mal, que ela levanta calúnia, ela planeja igualzinho o inimigo. Ela planeja as coisas bem planejadas, o que ela vai fazer, o que ela vai mentir. E um dia essa pessoa disse para mim, Deus está comigo. É isso que o diabo faz. Aquela pessoa está no erro, mas o diabo fica ali no ouvido, não, Deus está contigo, continua. Meu Deus do céu. O diabo não dá nada feio e entrega para você. Ele faz um embrulho bem bonito de tudo aquele mal ali. De todo o pecado, de toda a sujeira, de toda a imundícia, de tudo que é contra o Senhor. Ele coloca tudo dentro de uma caixa. E ele coloca ali um papel de presente bem bonito, uma fita bem bonita. E ele bate na tua porta e diz um presente para ti. E aí você, muito obrigada. E recebe, mas aquilo é engano. O diabo, ele não vai se manifestar de uma forma ruim, porque senão ninguém ia pecar. Irmãos, a própria palavra diz que ele se transfigura até num anjo de luz, imagina. E a gente sabe que isso tudo desagrada ao Senhor. Mas quando uma pessoa, ela conheceu a palavra, e Deus se desagrada daquela pessoa, Deus não se agrada, Deus fica triste, irmãos. E aquela pessoa que nunca conheceu a palavra, até Deus é favorável porque ela não conhece a palavra, ela não sabe que aquilo é pecado. Quantos de nós, antes de conhecer a palavra, já praticamos alguma coisa que desagradava a Deus, mas no momento que a gente conheceu, que a unção do Senhor entrou na nossa vida, a gente deixou. Sim, meu Deus. A gente se afastou de tudo aquilo que era imundícia, que era imundo. Agora o Senhor, ele fica triste. Agora imagina aquela pessoa que já teve um dia uma unção e aquela pessoa coloca aquilo tudo fora, irmãos. Imagina. E assim é. Quando nós estamos... Irmãos, eu quero ler para vocês agora o mesmo capítulo 16, mas agora no versículo 21. O 21 diz assim: Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Olha só, irmãos, quando nós estamos cegos, assim como Sansão ficou, Sansão não podia mais enxergar nada, não podia mais ver nada.
E nós também, quando nós estamos cegos espiritualmente, ficamos vulneráveis ao diabo, irmãos, ao nosso inimigo. E assim nós seremos derrotados, porque nós estamos cegos. O diabo cega as pessoas para que elas não enxerguem que estão no erro, o que eu acabei de falar, que estão no pecado. E o pior ainda, é que as pessoas não podem enxergar que não estão mais com a presença do Senhor. Meu Deus. Que já perderam a presença, que já perderam a unção de Deus. Misericórdia. Todos nós, irmãos, tá? Para a gente já chegar para o final, irmãos. Todos nós sabemos que se a gente se assentar na roda dos escarnecedores, se nós vivermos na mentira, na prostituição, na fornicação ou no roubo, tudo isso desagrada a Deus. E se nós sabermos de tudo isso, por que fazer? Por que fazer, irmãos? Nós temos inteligência. E Deus também nos deu livre arbítrio para a gente escolher ou o bem ou o mal. Mas a gente não pode escolher os dois. Como a palavra diz, não podemos servir a dois senhores. Sim, meu Deus. Ou a gente serve um e desagrada o outro. E então, irmãos, por que nós vamos fazer isso? E Deus nos deu a inteligência para saber o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que desagrada a Deus. Nós sabemos. Amém, Jesus. Então, irmãos, vamos vigiar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para que não aconteça conosco o que aconteceu assim com Sansão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nos faz forte? É o dinheiro que você tem? A habilidade de fazer alguma coisa que só você sabe fazer? A experiência que você tem com a vida? A fama? O sucesso? A fortuna? Nada disso nos faz forte, irmãos. Amém. O que nos faz forte é a presença do Senhor, é a unção do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Por que tem muita gente famosa, rica, milionária, que acha que o poder está ali no dinheiro, mas não tem a presença do Senhor? Assim como aquela passagem daquele homem que juntou dinheiro e nunca se importou de preparar, de ajuntar nada para o reino. Aí, quando ele teve bastante, o que ele diz? Agora folga minha alma. Já juntei bastante dinheiro, agora descansa, aproveita e tudo que tu tem. Aí o Senhor diz, louco, esta noite te tirarão a tua alma, e tudo que tu ajuntou, para quem ficará? Quando Moisés estava liderando aquele povo, lá no deserto, que aquele povo foi rebelde, aquele povo murmurava, aquele povo reclamava do maná, aquele povo queria voltar para o Egito. Aquele povo, quando Moisés se ausentou, eles pediram para que Arão fizesse um bezerro de ouro. Olha só a ingratidão que é o povo, até hoje é assim. Tantas maravilhas que o Senhor fez. E eles retrocederam. E o Senhor, irado com aquilo, o Senhor fala para Moisés, Moisés, eu não vou mais contigo. Minha presença não vai mais estar aqui nesse lugar.
Esse povo é rebelde. Esse povo, ele murmura contra mim. É um povo ingrato. Mas Moisés, porque sabia, irmãos, o quanto era valiosa a presença do Senhor. Porque o Senhor disse, mas eu vou mandar um anjo. Um anjo, a presença de um anjo é bom, irmãos. Qualquer um de nós gostaria de ter a presença de um anjo, de ver um anjo do Senhor. Mas o que Moisés disse? Senhor, sem a tua presença, não iremos. Sem a tua presença, Senhor, não nos faça sair daqui. Essa presença, irmão, que nós temos que buscar a cada dia. Que o Senhor nos ensine a ser melhor a cada dia. Melhor. Que hoje a gente possa ter sido melhor do que ontem. E que amanhã a gente possa ser melhor do que hoje. E assim. Amém, irmão? Essa é a mensagem, irmãos. E que a gente possa sair daqui fortalecido com essa presença, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, que palavra, irmãos, hein? Que palavra. A decisão, irmãos, a palavra, a gente chega a estremecer quando a gente ouve a palavra. Obrigada, Senhor. Você imagina, irmãos, Sansão dormindo, daqui a pouco acorda ele com um susto. Tá vindo os filisteus aí. E ele se acorda pensando e achando que ele tinha aquela força ainda, irmãos. A mente nossa é traiçoeira, irmão. E é aqui que o diabo age, é aqui, Ele se levantou, com a mesma unção que tive na quarta-feira, sexta eu vou estar aqui, vou expulsar o demônio, chega aqui e tomar uma tunda de pau no demônio. Muito sério isso aí. Tudo por causa de quê? Desobediência.